Fala, gente linda! Por acaso tá a fim de fazer aquela intervenção nota máxima? Não sabe por onde começar? Quais dicas eu devo seguir para realmente concretizar uma nota máxima na minha intervenção? Então segue esse vídeo até o final. Fala, gente linda! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a intervenção nota máxima no Enem. Mas antes de chegar ao mérito dessa aula, eu quero pedir um favor enorme para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho de notificação para receber sempre notificações dos nossos vídeos mais recentes, conteúdo semanal, fresquinho, para você saborear bastante e melhorar cada vez mais na redação, beleza? Agora sim a gente pode ir para a nossa aula propriamente. E o assunto de hoje, como colocado anteriormente, é a elaboração de uma intervenção nota máxima. Mas antes de entrar no mérito dessa intervenção, que é avaliado na competência número 5 do Enem, a gente tem que saber que essa estruturazinha intervenção é apenas mais uma que compõe a nossa conclusão. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber definir como a gente elabora uma conclusão. A conclusão, tenho aqui uma sugestão de estrutura para vocês, deve ser elaborada sempre com um conectivo, mais uma retomada da tese. Então, antes de mais nada, você não deve entrar direto no mérito da intervenção. Isso é equívoco, é errado. A gente tem que estabelecer uma relação lógica dessa intervenção com o resto do texto. Então, nada mais sábio, nada mais sensato do que você colocar um conectivo justamente para inserir uma conclusão de raciocínio, um portanto, um dessa forma, um destarte, que ajuda bastante nessa inserção dessa conclusão, mais uma retomada da tese que foi feita lá na sua introdução para a produção de um projeto de texto estratégico. Depois que você cumpriu isso, aí sim você vai inserir a sua intervenção. E lá no finalzinho, cabe a dica ainda de você colocar uma espécie de fechamento adequado, de efeito, com uma frasezinha bacana, que a gente conhece como chave de ouro também, que fica bem da hora também de concluir o seu texto, beleza? Então, sabendo disso, agora a gente pode falar da intervenção. E vale lembrar também que a intervenção nada mais é do que uma medida para reduzir, para diminuir, para solucionar um problema que é abordado sempre em toda a redação Enem. Lembra, toda a redação Enem, todo o tema traz sempre uma problematização de ordem social e essa problematização de ordem social sempre tem uma possibilidade de inserir uma intervenção como medida para diminuir os impactos negativos daquele problema. Beleza? E para você fazer uma intervenção nota máxima, lembra de sempre atender às 5 exigências que o Enem faz. 5 elementos fundamentais: o agente, a ação propriamente, os meios e procedimentos, o efeito e o detalhamento de algum desses elementos anteriores. Primeiramente, o agente, galera, número 1. Esse elemento é aquele responsável por fazer a ação. Afinal de contas, quem você vai recrutar no seu desenvolvimento da intervenção para fazer uma ação efetiva capaz de reduzir o problema? Vale sempre lembrar que colocar sociedade, a população, isso não ajuda muito, porque afinal de contas a gente tem que partir do pressuposto de que a sociedade ou a população por si só não tem tanto poder a ponto de se mobilizar para uma mudança efetiva. Até tem, mas se forem comandados, organizados por um outro órgão responsável. Então a minha sugestão é você sempre trabalhar com órgãos oficiais, como por exemplo o Estado, o poder público, as secretarias e os ministérios que fazem parte do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, assim como ONGs também, por que não falar dessas ONGs, e das escolas. Essas instituições todas, elas ajudam bastante a criar uma intervenção bem bacana. Você pode acompanhar essa lista que está aqui embaixo para vocês se orientarem, beleza? Elemento número 2, a ação. O que é ação, professor? Nada mais é do que uma medida que você quer propor para reduzir os impactos daquele problema abordado pelo tema de redação. E para isso, galera, faça a pergunta sempre: o que deve ser feito tendo em vista a discussão que eu levantei? Afinal de contas, tema de redação 2020 da redação Enem, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Como é que eu faço para reduzir esses estigmas? Será que deve ser feita uma conscientização a partir de vários projetos esses realizados em escolas, dentro do cenário público mais abrangente, como teatro, clubes, enfim, tudo isso ajuda a caracterizar bastante a ação pretendida, beleza?
Elemento número 3, os meios e procedimentos. Nesse caso, você já pensou no agente, na ação, agora é pensar em que forma, de que maneira, afinal de contas, essa ação ela pode ser concretizada num plano real. Para ajudar você a responder essa questão, basta você sempre perguntar o seguinte: que meios, que métodos, que procedimentos eu vou ter que executar, sugerir para que se execute, melhor dizendo, para que a ação possa ser realmente efetivada. Isso ajuda bastante a você atender a demanda do terceiro elemento. Elemento número 4, falo aqui dos efeitos pretendidos. O efeito nada mais é do que a finalidade da ação pretendida. O que você espera atingir a médio, a curto, pode ser também a longo prazo, a partir das medidas adotadas e propostas por você. Esses efeitos todos têm que ter uma relação prática associada ao tema de redação, quer dizer, eu tenho que realmente diminuir ou solucionar o problema. E por último, o elemento número 5, galera, que trata do detalhamento de qualquer um dos elementos anteriores. E já falo de antemão para vocês, é o ponto em que os meus alunos sentem mais dificuldade. E muitas vezes eles me relatam: professor, por que eu não consegui detalhar com qualidade a ponto de atender os critérios da banca e agradar o corretor? Então é muito difícil mesmo, mas antes a gente ver esse último elemento, não se esqueça que nós possuímos a plataforma de correção de redação ideal para você melhorar, evoluir cada vez mais na escrita da redação. Então, se você não conhece ainda a Corrige-me, acesse a nossa plataforma www.corrigeme.com.br. Com certeza você não vai se arrepender de conhecê-la, afinal de contas contamos com um sistema de correção que traz um feedback detalhado e personalizado para você melhorar nos pontos chaves, beleza? Convido você para fazer um cadastro gratuito com a gente. Agora sim a gente pode voltar. Galera, detalhamento, eu vou ensinar um negócio para vocês, gente, negócio filé que vocês não vão mais errar nesse ponto, tá? Um detalhamento dos elementos mais fáceis. Lembra que a gente pode detalhar os 4 elementos anteriores, mas detalhar o agente, esse sim é mais propício a você não errar mais, beleza? Então acompanhe. Para você detalhar o agente, basta você inserir um aposto, galera. Um elemento explicativo de quem é esse elemento anterior. Vamos supor que você tenha colocado como agente fundamental para fazer a ação o nosso Ministério da Educação. Quem é o Ministério da Educação? Você vai colocar entre vírgulas uma informação a respeito das responsabilidades desse ministério. Isso já funciona como um detalhamento e você já atende então a esse 5º elemento e consegue consolidar a sua tão sonhada nota máxima na intervenção. Olha que bacana, hein? E para finalizar a aula eu vou pedir para o meu editor aqui subir algumas intervenções para a gente poder estudar. Mas olha o que eu fiz uma brincadeira, e nessa brincadeira eu trouxe 3 intervenções baseadas no tema de redação Enem 2020, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Esses 3 modelos de intervenção não são todos nota máxima, galera. Eu vou começar por um modelo nota 120, nível 3, portanto, vou partir para um nível 4, 160, e por último a gente vai ver uma do nível 5, nota 200. Vamos lá então? Vamos começar pelo primeiro? Bora lá, editor, sobe para mim, por favor. Olha só o que eu fiz aí, galera. Coloquei uma legenda para vocês. Em vermelho, o agente, em azul, a ação e em verde, o efeito. Podem verificar que só tem 3 elementos e por isso mesmo que a nossa nota vai ser 120, nível 3. Vocês vão avaliar essa intervenção e vão perceber que ela foi bem elaborada, mas mesmo que tenha sido bem elaborada, se eu não atendo a todas as demandas do Enem, com certeza eu não consigo a nota máxima também. Veja que em preto e também destacado, eu coloquei no começo o primeiro período, em que eu quero que vocês observem principalmente como a gente faz para pegar o conectivo certo, conclusivo e inserir também o que? O nosso tema de redação, a nossa tese, a problematização inicialmente colocada lá na introdução. Vamos lá? Portanto, é evidente que os estigmas às doenças mentais representam um impasse a ser combatido. Veja que o primeiro período realmente foi feito para isso, somente para estabelecer uma estratégia, forma de você retomar o tema, para casar justamente o tema, e aí a gente tem um projeto de texto bem bacana. Assim, é fundamental que o Ministério da Saúde promova campanhas em nível nacional a respeito da importância de se combater o preconceito ainda vigente a patologias como depressão e ansiedade. Desse modo, a médio prazo, muitos brasileiros poderão ter a dignidade assegurada.
Perceberam? Em vermelho a gente deixou claro que o Ministério da Saúde que tem essa alçada responsável por cuidar e zelar da saúde mental das pessoas. O que deve ser feito? Campanha, gente, em nível nacional para atender uma grande demanda da população no processo de conscientização. E por último, o efeito esperado é que, no médio prazo, os brasileiros tenham maior dignidade assegurada pela questão da saúde mental assegurada também. Olha só, galera, agora eu tenho um nível 4 de intervenção e eu coloquei um elemento a mais, que está em laranja, que é o meio procedimento. O comecinho é a mesma coisa, então eu vou pular esse comecinho para não ficar tão repetido assim. É fundamental que o Ministério da Saúde promova campanhas em nível nacional a respeito da importância de se combater o preconceito ainda vigente a patologias como depressão e ansiedade. Isso deve ser concretizado por meio de diversas mídias de ampla circulação, rádio, TV e internet, com o protagonismo de artistas e influenciadores que mobilizem uma reflexão ampla na sociedade. Veja que em laranja a gente colocou exatamente o meio procedimento. Por meio das mídias isso vai ser executado, por meio do protagonista de artistas que são influenciadores que podem trazer mais repercussão para o problema. Então, veja que a gente tem acréscimo dessa informação. E o efeito é o mesmo, né? Espera-se a médio prazo que isso tudo seja efetivamente bom para assegurar a dignidade da população que sofre com esse mal. E agora, finalmente, sobe aí, editor, o nível 5, 200 pontos da intervenção perfeita com detalhamento, estipulado a partir do agente. Lembra que eu citei? Uma dica fundamental para você tirar a nota máxima, vamos detalhar o agente por meio de um aposto. Bora lá, editor, ver essa nossa intervenção. Galerinha, coloquei o detalhamento em cinza, como vocês podem ver, né? Número 5 aí, cinza. Vamos pular o comecinho, que não precisa, né? É fundamental que o Ministério da Saúde, agente responsável pela adoção de políticas voltadas ao resguardo e promoção da saúde, promova campanhas em nível nacional a respeito da importância de se combater o preconceito ainda vigente a patologias como depressão e ansiedade. O resto vocês conhecem. Veja que a nossa intervenção, nota máxima, tem os 5 elementos estruturais. E em cinza a gente colocou o aposto. Cara, o aposto é a coisa mais fácil de ser feita. Por isso que essa dica é muito importante para você validar o atendimento aos 5 elementos e tirar a tão sonhada nota máxima, 200 pontos, portanto, na intervenção. Se você não conseguir antes, a partir dessas dicas, com certeza você vai conseguir. Valeu, gente linda! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero vocês nas próximas aulas. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o nosso conteúdo e seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que sempre no Instagram, no Facebook, nós promovemos conteúdos diários para você ir cada vez mais longe. Então, até a próxima aula.